onipotente, Ele tem todo o poder. E é por isso que nós estamos sempre descansados, sempre prontos a fazer a obra do Senhor. Que Deus venha de uma forma toda especial abençoar essa igreja do Senhor Jesus, que continue militando essa obra, em nome de Jesus. Deus que abençoe o pastor José de Carvalho pela oportunidade. Amém. Vamos convidar aqui o presbítero Elias, fazer a oração já. Convido também o pastor Natalício para a gente estar ouvindo a palavra do Senhor. Pai, Senhor, irmãos, vamos nos colocar de pés. Pode vir para cá, pastor. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças nós te damos nesta noite, ó Deus, pela rica oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua presença, de poder te louvar, te adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Agora, meu Deus, fala conosco, como o Senhor sempre tem falado. Usa, meu Pai, o teu servo nesta noite mais uma vez e traz, Senhor, a tua poderosa palavra para nos ensinar, nos exortar, meu Deus, fazer conforme, meu Pai, aquilo que foi designado a ela nesta noite, ó Deus, e que haja, meu Pai, nesta noite, poder da mesma para nos vivificar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Todas as crianças, correm para cá. Vai lá para a salinha, a Júlia vai ficar com vocês. A Júlia ou a Eveline? A Elaine vai lá, ora lá na salinha com eles. A Júlia, né? Então tá bom. Boa aula para vocês, ora lá na salinha, tá? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Já que os irmãos estão de pés, vamos ler na palavra de Deus. Aleluia. Salmo 63. Salmo 63. Nós vamos ler do primeiro versículo até o 8º versículo. Somente 8 versículos nós iremos ler. Amém, irmãos? Salmo 63, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura fartar-se-á a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria voltar a esta casa. Eu estou deveras contente por estar aqui nessa noite, para juntos aqui compartilharmos da palavra de Deus. Congregamos aqui por muitos anos e eu me sinto em casa. Conheço aqui a maioria dos irmãos. O pastor José de Carvalho é nosso amigo. Como ele disse, os nossos filhos cresceram aqui, cresceram juntos, né? Temos muitas experiências para contar, muitas experiências para
compartilhar aqui com os irmãos. Claro que não dá tempo, mas foram anos bons, anos de bênção, de vitória. Trabalhamos aqui no culto de quinta-feira, que era o culto da vitória. Trabalhamos como líder de jovens, na escola dominical, na assistência social. De tudo nós fizemos um pouco aqui. Né, Mosé Adão? Uma época que nós fomos a uma chácara e lá o Mosé Adão fez o papel de um policial. Você lembra? Então foram momentos assim agradáveis, momentos muito bons, muita alegria. Ganhamos muitas almas para Jesus. Aqui dessa igreja saiu muitos obreiros para trabalhar no campo. Muitos saíram para dirigir igrejas. Então foi muita bênção, né? Irmãos, eu quero falar para os irmãos sobre algumas razões porque uma pessoa de fé é um vencedor. Talvez vocês possam dizer assim, são palavras já conhecidas, né? Mas eu aprendi com a palavra de Deus. Eu não gosto de sair da palavra. Eu sempre tomo por base a Bíblia Sagrada, por base a nossa palavra. Então, eu aprendi a ser conservador, conservo a doutrina, gosto da doutrina, amo a palavra de Deus, né? E sei também, como diz o apóstolo Paulo, aprendemos a entrar e sair em qualquer lugar, mas conservando a santidade, conservando a fé em Deus. Até porque eu sou crente, porque eu quero ir para o céu. Eu não quero ser apenas mais um na estatística. Eu quero, em primeiro lugar, chegar lá na glória. Amém, irmãos? Então, porque uma pessoa de fé é um vencedor? Em primeiro lugar, porque ele tem fé. Certo? É porque ele tem fé. Nós vivemos em um tempo, irmãos, assim, de tudo. Nós queremos tudo instantâneo. Nós queremos tudo assim no estalar de dedos. Tem que ser rápido. Tem que ser como num passe de mágica. Mas isso aí não é fé. Isso não é fé. Nós vivemos de um tempo que se a fé não produzir resultados imediatos, nós até chegamos a dizer que isso não é fé. Tem que acontecer imediatamente, irmãos do Carmo. Não temos mais paciência para esperar. Se a minha fé não me proporciona o que eu quero, isso não é fé. E assim muitas pessoas desistem, muitas pessoas ficam frustradas, ficam decepcionadas, muitas pessoas ficam até mesmo revoltadas com Deus. E nós temos que entender que não é toda oração que será respondida. Deus prima pela nossa salvação, Deus prima pela nossa chegada no céu. Certa vez o apóstolo Paulo orou por um espinho que ele tinha na carne. Ele orou 3 vezes. E o Senhor disse a ele, eu não vou retirar o espinho. Você vai viver com ele até morrer. A minha graça te basta. Deus se interessa na sua graça, na nossa vida. É isso que importa, porque nós vivemos pela graça e vamos viver também, vamos vencer pela graça. Nós devemos, irmão, ter uma fé, mas aquela fé convicta. Nós devemos ter uma fé que oferece como Abel. Abel ofereceu e ele tinha uma fé, e ele ofereceu sem esperar resultados, sem esperar recompensa. Ele não tinha pressa, ele apenas ofereceu. Nós temos que oferecer ao Senhor. Oferecer a nossa vida, o nosso cantar, o nosso adorar, oferecer tudo o que nós temos de bom ao nosso Deus.
Ele deu o que tinha de melhor lá no céu. Seu Filho, Jesus Cristo. Ele ofereceu por nós. Nós temos que ter uma fé que agrada a Deus, como a fé de Enoque. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Como nós estamos andando com Deus? Como está a nossa conduta com Deus? Será que temos agradado a Deus a ponto de, a qualquer momento, Deus nos tomar para si? Andar com Deus é um dom, andar com Deus é uma maravilha, é uma bênção. Devemos ter uma fé que faz como Noé. Deus disse a Noé: Noé, constrói uma arca. Você faz assim, assim, assim. Deus deu o projeto, Deus deu as medidas, Deus deu as condições, Deus proveu tudo para Noé. Noé não questionou. Noé não pediu nada em troca. Os irmãos já viram, Noé falou: Senhor, eu vou fazer, mas o que o Senhor vai me dar em troca? O que o Senhor pode fazer por mim? O Senhor pode me dar um carro novo? O Senhor pode me dar uma casa nova? O Senhor pode me dar um bom emprego, um bom salário? Noé simplesmente começou a fazer o que Deus pediu para ele fazer. Aleluia. É uma fé que faz como Noé. É uma fé que obedece, como Abraão. Aleluia. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, oferece a mim o seu filho em sacrifício. E Abraão obedeceu. Porque uma fé, ele tinha uma fé diferenciada. Uma fé que foi tão maravilhosa, tão gloriosa, que ele ofereceu o que ele tinha de mais valor na vida dele. Algo que ele muito amava, que era o próprio filho, ele não hesitou. Se Deus pediu, meu filho, vou oferecer o meu filho. Irmãos, eu fico pensando, se Deus pedir algo que nós amamos muito, claro que o que aconteceu com Abraão foi um acontecimento único. Mas e se Deus pedir algo que você ama demais? Algo que você preza demais? Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso capricho? Será que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós, muitas vezes, estamos muito apegados? Costumes, estamos apegados muito a tradições, né? Até vaidades. Tem gente, irmãos, eu vou falar, Deus mandou falar, eu vou falar. Tem gente que tem ídolos de estimação. Isso é terrível. Tem gente que passa mais tempo diante da TV do que diante da palavra de Deus. Tem gente que passa mais tempo diante de um celular na internet do que na palavra de Deus. É um ídolo de estimação. Estamos dispostos a abrir mão disso aí para agradar ao nosso Deus? É difícil, né, glorificar a Deus. É uma característica da Assembleia de Deus de estar glorificando a Deus, de dar glórias a Deus, aleluia. Mas diante de uma palavra dessa, muitas vezes a gente fica assim, mas o que esse pastor veio falar aqui? Eu vim falar a palavra de Deus. Eu vim falar a palavra de Deus. Aleluia. Porque Hebreus 10 e 38 diz assim: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você quer agradar o Senhor, você quer dar prazer a Deus, viva da fé. E viver com fé é fazer de tudo para agradar aquele que nos alistou nessa carreira santa e abençoada. Aleluia. Nós somos soldados de Cristo. Estamos nesse batalhão cujo o nosso comandante é o Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar obedientes à sua palavra, obediente ao seu comando. Hebreus 11, versículo 1. Ora, sem fé, ou melhor, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento. Fé é fundamento. Fé é alicerce.
é como aquele que constrói a casa na areia. Pode vir vento, pode vir as tempestades, pode vir o vendaval. Essa casa não cai, porque tem fundamento, tem alicerce na palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é também a prova das coisas que não se veem. Se você tem fé, você tem fundamento e você já tem a prova. Viva e contemple como se já existisse aquilo que você está pedindo, aquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Aleluia. Considere feito. Quando você clama, quando você ora, quando você coloca na presença do Senhor, considere feito, porque Deus é poderoso para fazer mais do que aquilo que pedimos, mais do que aquilo que sonhamos, mais do que aquilo que nós merecemos. Ele é maravilhoso e a sua misericórdia se renova toda manhã. Toda manhã a misericórdia do Senhor renova em nossas vidas. Glória a Deus. É pela fé, irmão, que nós entendemos. É pela fé que Deus criou os céus, criou a terra e criou o mundo, o qual nós estamos nele hoje. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Irmãos, viver com fé é um mistério, mas é algo maravilhoso. É algo glorioso na vida do crente. Nós vivemos nesse mundo como se não vivesse. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos em um mundo em que tem que ver. Precisamos ver, precisamos tocar. Como Tomé, se eu não ver com meus próprios olhos, se eu não tocar com a minha própria mão, eu não vou acreditar. O que Jesus disse para Tomé? Tomé, seja crente e não incrédulo. Porque você viu e creu? Bem-aventurados que não viram e creram. É bem-aventurado, é feliz. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, uma pessoa de fé é uma pessoa vencedora, porque aceitou a Jesus e o plano de salvação eterna. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Crente confessa que é salvo. Crente confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Crente confessa que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Crente confessa que Jesus resolve qualquer problema. Crente confessa que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é a nossa razão de viver. E sem Ele nós não conseguimos sobreviver nessa terra. Aleluia. Nós confessamos com a nossa boca, mas com o nosso coração nós cremos que Jesus é o nosso Senhor. Vivemos em um mundo que muita gente quer em Jesus como Salvador, simplesmente como Salvador. Poucos querem Jesus como Senhor, porque isso implica em obediência, isso implica em renúncia, isso implica em perda, isso implica em abandonar todo o pecado, toda a vaidade, abandonar todo o nosso capricho para agradar ao Senhor. E muita gente não quer abrir mão de muita coisa. Muitas vezes estão na igreja, mas estão com pensamento no mundo. Muitas vezes tem um pé na igreja, mas o outro pé está lá no mundo. Não quer sair da igreja, acostumaram. São gospel. Né? É um nome bonito, né? Gospel. Você é crente, irmão? Não, eu sou gospel. Tá bom, você é gospel.
Não sei qual é a nomenclatura que você gosta de usar, se é gospel, se é crente, se é um servo de Deus, se é um pentecoste, ou se é um protestante. Acho que a nomenclatura não importa muito não, mas seja fiel, seja leal ao Senhor, ande com Deus, ande com Deus. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo pensa de você, dê as costas ao mundo e viva para Deus, seja crente quente. Aleluias. Glória a Deus. Você aceitou Jesus, você aceitou o plano de salvação, de vida eterna na sua vida. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que eu amo a Jesus. Eu não tenho dificuldade em dizer que Jesus é lindo, que Ele é maravilhoso. Eu não tenho dificuldade em dizer que Jesus é tudo para mim. Tudo para mim. Eu não tenho dificuldade em dizer que eu odeio o pecado, que eu odeio o mundo, que eu odeio a injustiça. Confesso todos os dias. Eu quero é Deus, como diz a palavra, a letra do hino, né? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É tudo que o homem precisa. É tudo que o ser humano precisa. Ele precisa de um caminho, ele precisa conhecer a verdade, e ele precisa da vida. Se você tiver isso aí, você tem tudo. Você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Mesmo tendo milhões e milhões, quem não tem Jesus não tem nada. Glória a Deus, aleluia. Uma pessoa que tem fé, ele é uma pessoa vencedora, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Tudo se fez novo. Muda tudo, irmãos. Começa pelo pensamento. Muda os pensamentos, muda o coração, muda as vestimentas, muda o jeito de falar, muda o jeito de andar, muda nos negócios, muda tudo. É uma nova criatura, nasceu de novo. Não tem mais pacto com o mundo. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que é profano, não é mais profano, né? Aquele que faz maus negócios, aquele que deixa de cumprir seus negócios, muda de vida. E alguém vai dizer assim: você parece outra pessoa. Não, na verdade, você é outra pessoa. Né? E você diz, eu posso dizer assim, aquele natalício já morreu. Aquele não existe mais, agora é uma nova criatura. Todas as coisas para mim agora são novas em Cristo Jesus. Cada dia eu estou mais perto do Senhor. Cada dia eu aprendo algo novo de Deus. Cada dia eu busco mais a presença do Senhor. Cada dia eu vou parecendo mais com Deus, porque eu vou buscando a mente de Cristo. Eu vou buscando pensar como Ele pensa, agir como Ele age. Aleluia. Nós temos que renovar a nossa vida, a nossa mente, cada dia, na presença daquele que nos chamou. A pessoa de fé é vencedora, porque é guiado pelo Espírito Santo. Pessoa de fé, ele é um vencedor porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que em nós é dado gratuitamente por Deus.
Se tem um espírito do mundo no mundo, temos o Espírito de Deus na nossa vida. E é Ele que nos guia. É o Espírito Santo que nos guia. Eu já levanto de manhã e já peço, Senhor, me guia nesse dia. Me dê graça, me dê sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcançamos um coração sábio na presença do Senhor. Porque se não for a presença do Espírito Santo na nossa vida, se não for o Espírito Santo nos guiando, irmão, nós vamos fazer besteira, nós vamos pecar contra Deus. E uma coisa que eu tenho muito medo é de entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus, porque eu não quero ficar sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu prefiro perder tudo, mas eu não quero perder a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluias. Glória a Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Alguém vai dizer, mas você só quer viver orando. É porque o Espírito me impulsiona para orar. Você só quer viver lendo a Bíblia. É porque o Espírito Santo manda eu me alimentar da palavra de Deus. Eu sinto bem quando estou alimentando dessa palavra. É vida para mim, é satisfação. O meu prazer está na lei do Senhor. E é nessa lei que eu medito de dia e de noite. Aleluia, eu me alimento da palavra. Eu vivo pela palavra. A palavra é tudo para mim. Eu não tenho prazer nessas outras coisas que o mundo me oferece. São belas flores, são vãos terrestres, esplendores. Mas eu estou contemplando o meu lar. O meu prazer está na presença do Senhor. Aleluia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que muita gente não vai nos entender. Quando você quer se consagrar, quando você quer orar, quando você quer buscar, até mesmo dentro da igreja alguém vai falar assim, olá, quer ser mais santo que os outros. Mas não é, irmão, é porque está guiado pelo Espírito. Ele está vivendo no Espírito. Ele está vivendo uma nova dimensão. Ele está vivendo no reino. Ele já é um cidadão do reino. Para ele, prioridade é o reino de Deus. Ele está buscando primeiro o reino de Deus. As outras coisas vêm como acréscimo. O dia que nós colocarmos reino de Deus como prioridade na nossa vida, as coisas mudam, as coisas melhoram. Aleluia. Tudo vai se clareando, como diz a palavra de Deus. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Hoje, irmãos, eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Eu preciso crescer na graça, eu preciso crescer no conhecimento, eu preciso crescer ao lado do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, e ele ia passando ali por aquelas etapas, passava pela bacia e se lavava, passava ali pelo candelabro, ia passando até chegar no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos, ele desaparece. Ele desaparece e o Senhor aparece. Quando você vai buscando a Deus, quando você vai se santificando, a nossa tendência é desaparecer. Importa que eu diminua e ele cresça. Nós vamos desaparecer e o Senhor vai aparecer na nossa vida. Mas o que se vê hoje aí é totalmente diferente. As pessoas querem aparecer, querem ser estrelas, querem ser astros. E Jesus vai ficando apagado. Importa que ele cresça e que nós vamos diminuindo cada dia. Mas o homem natural não entende o homem espiritual. E nunca vai entender.
Porque as coisas espirituais, o homem espiritual, a pessoa espiritual, ela só é discernida por alguém que é espiritual também. Porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma comunicação maravilhosa, irmãos. Aleluias. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Há liberdade para falar com Deus, para receber de Deus, para ter comunhão com Deus, para buscar de Deus, para nos desmancharmos na presença de Deus. Tem liberdade, porque não tem mais acusação, porque não tem mais peso, porque não tem mais lágrimas, lágrimas só de alegria, só de prazer na presença do Senhor. Não há mais dor, não aquela dor que oprime a alma, não aquela dor do pecado, aquela dor de tristeza e de preocupação, porque na presença do Senhor há liberdade. Glória a Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é livre. É livre. E nós sabemos, irmão, que liberdade não é a gente ter aquela condição de fazer o que a gente quer. Isso não é liberdade. Liberdade é você fazer aquilo que é certo. Liberdade é você fazer aquilo que agrada ao Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. E muita gente quer e não consegue, irmão Zé Adão. Estão presos pelos vícios, presos pelas tradições, preso pelos maus pensamentos. Mas nós somos livres. Nós cantamos, nós adoramos, nós louvamos, nós santificamos. Aleluia. Nós estamos aqui, não é por imposição do pastor, nem do ministério. Nós estamos aqui porque nós somos livres. Nós estamos aqui porque temos um coração agradecido a tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu estou aqui porque eu sou grato pela salvação que Deus me deu. A salvação que Deus proporcionou na minha família, na minha casa, nos meus parentes. Eu venho para a igreja porque eu me alimento da palavra, eu gosto da palavra. É maravilhoso estar na igreja, contemplando a formosura do Senhor. Eu prefiro estar aqui um dia do que 1000 lá fora. Aqui Deus ordena a bênção, aqui Deus ordena a vida, aqui Deus ordena a transformação, a libertação. Aqui tem toda sorte de bênção para qualquer pessoa, em qualquer situação. Aleluias. Pessoa que tem fé, pessoa é um vencedor. É um vencedor porque ele tem o nome escrito no livro da vida. Os discípulos chegaram para Jesus. Jesus, que maravilhas, em teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos os enfermos, nós fizemos tantas maravilhas. E Jesus falou, tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom, mas eu quero falar para vocês que vocês são felizes. Vocês são abençoados e eu quero que vocês se alegrem, mas se alegrem muito, não por essas coisas, mas sim porque vocês têm o nome escrito no livro da vida. E no dia da chamada, o Senhor vai chamar o seu nome. No dia da chamada, o Senhor vai te chamar pelo teu nome. Aleluia. Imagina o segundo Apocalipse que vai ser um novo nome. Até o nome terrestre vai ser mudado. Até o nome que nós temos aqui vai ser mudado. Mas Ele vai chamar o nosso nome. E aqueles que têm o Espírito Santo,
aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que vivem para agradar a Deus, vai ouvir a voz do Espírito chamar. Vai ouvir. Aleluia. Quando o Senhor voltar nos ares, quando Ele ordenar os seus anjos aos 4 cantos da terra, e Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado para todos vocês antes, muito antes da fundação do mundo. Que dia glorioso, irmãos Zé do Carmo. Eu aguardo ansiosamente esse dia. As coisas aqui do mundo não têm valor. Tem valor material enquanto a gente vive aqui, mas espiritual não tem valor. Eu aguardo ansiosamente a volta do Senhor. Aleluia. Oxalá Ele pudesse voltar hoje. Oxalá Ele pudesse voltar agora. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Apocalipse 20. E o versículo 15 diz assim: olha, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmão, isso é forte, mas é a palavra de Deus. Irmãos, Adão tem que estar escrito lá. Tem que ter o nome lá. Eu não tenho o nome na calçada da fama, né? Não tem. Nem nos grandes livros, nem no Guinness Book e outros grandes tratados, enciclopédias. Mas eu tenho o nome escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é motivo para você deixar o cão com dor de cabeça, com glórias a Deus e aleluia. Glória a Deus. Você tem o nome escrito no livro da vida. Você nunca foi um presidente, nunca foi um governador, nem mesmo um vereador. Não tem o seu nome lá nos anais da história terrena. Mas eu tenho o nome escrito no livro da vida e eles não têm. Eles não têm. Se não aceita Jesus, não tem. Você conserva o seu nome lá. Você conserva o seu nome lá. Sabia que é só você que pode riscar? É só você que pode fazer com que Deus risque o seu nome do livro da vida. Mas você não vai fazer isso, você não é bobo. Você vai perder o céu? Trocar em troco de quê? Troco de pecado, de vaidade, de coisas que vão perecer aqui. Não acredito que ninguém tenha tamanha estupidez de deixar o nome ser riscado do livro da vida. Não é possível. Não tem como. Uma vez que você conhece Jesus, é impossível você deixar Ele. Quem conhece Jesus jamais deixa Ele. E se deixar, é porque não conheceu Jesus. Não é? Se deixar é porque não conheceu Jesus. Mas uma pessoa que conhece Jesus não deixa Ele, não. Jamais. Apocalipse 21, 27. Diz assim: e não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluias. Glória a Deus. Foi o Cordeiro que escreveu o seu nome lá com sangue, com o próprio sangue. A tinta foi o próprio sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário. Tem livros e mais livros da história de todo mundo, mas o livro da vida, esse contém os nomes daqueles que vão para o céu. Irmãos, uma característica do crente vencedor, daquela pessoa que tem fé, é que ele não vive com medo. Não vive com medo. Já não é mais escravo do medo. Aleluia. Nós acabamos de dizer que nós somos livres. O Senhor nos libertou, tirou as algemas do pecado.
as algemas da dúvida, da desconfiança, as algemas de tudo aquilo que nos prendia a esse mundo, e hoje nós somos livres, e o crente precisa ser livre. O que está aqui na terra é só o nosso corpo, o nosso coração está no céu. Nós já somos libertos do mundo, nós já somos libertos do pecado, nós já somos libertos da inveja, da mentira, do ódio e de tudo aquilo que é contra Deus. Nós já somos libertos. Nada nos prende nós aqui nesse mundo, nada. Se Jesus voltar agora, hoje, estamos preparados? Amém? Pronto, nós estamos libertos. Não tem nada que nos segure aqui. Nada. Quem é uma pessoa de fé não vive com medo. 1 João capítulo 8, versículo 18 diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Se eu sou liberto, Jesus me libertou, me deu uma nova vida, eu não tenho mais medo. Se tem algum medo é porque tem algum castigo, tem alguma pendência. Corre para os pés de Jesus. Senhor, tira todo medo. Senhor, tira toda a culpa. Não sei o que eu fiz, talvez eu possa ter pecado por atos, por palavras, por pensamento. Mas se tiver alguma coisa aí, Senhor, se tiver algum ídolo escondido, tira agora, meu Deus. Eu quero te servir com liberdade. Eu não quero ter medo de nada. Aleluia. O crente não pode ser crente por medo do inferno. Não pode. Crente tem que ser crente por amor a Jesus. Nós somos crentes porque nós amamos a Jesus. Nós amamos o céu. Não porque temos medo do inferno. Aleluia. Não vivemos mais por medo. Até porque Apocalipse 21, capítulo 8, diz assim, olha, os medrosos, os tímidos, os covardes não vão entrar no céu. Por isso que crente é corajoso, não é? Crente é destemido. Se apertar, você vai morrer. Nega Jesus ou morre? Mata logo, porque eu já vou direto para o céu encontrar com Jesus mais rápido. Mas negar Jesus eu não nego. Jamais. Esses tempos já passaram. Quase não tem isso, mas teve muito isso. A igreja primitiva pagou um preço alto para que hoje esse evangelho chegasse aqui até nós. Foram perseguidos, maltratados, cerrados ao meio, jogados em tacho de óleo quente, crucificados de cabeça para baixo. Foi lançado às feras. Mas não negaram o nome de Jesus. Medo era coisa que não existia na vida daqueles primeiros irmãos. Irmãos, nós estamos preparados, se necessário, dar a vida por Jesus? Será que nós estamos preparados? João 3:16, nós devemos dar a vida, Jesus deu a vida por nós. Ele nos amou de tal forma que deu a vida por nós. Agora, 1 João 3,16 já é o contrário. Se nós amamos o nosso irmão, nós temos que estar disposto a dar a vida pelos nossos irmãos. Aí já aperta um pouquinho, né? Já é mais complicado. Mas, como não vivemos por medo, eu vivo agora uma liberdade tão grande, uma paz tão grande, é uma paz que eu não consigo explicar. É a paz de Deus que excede a todo entendimento. Como que eu vou explicar algo que vem de Deus? Como que eu vou explicar algo que é celestial? Falta palavras, falta o vocabulário para explicar aquilo que Deus tem feito na nossa vida.
esse tesouro que habita em um vaso de barro. Como que eu vou explicar isso, irmão Zé do Carmo? Deus me amou de tal forma que hoje eu tenho esse valor incalculável na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus na minha vida. E quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar que Jesus salva. Eu não tenho vergonha de falar que Jesus cura. Não tenho vergonha de falar que ser crente é a melhor coisa do mundo. Não tenho mais vergonha. Isso é liberdade. Isso é vida. Aleluia. Eu deito e logo eu pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Não é? É maravilhoso. Isso é liberdade. Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse aos discípulos, Mateus 8, versículo 26, por que temeis, homens de pequena fé? Irmão, não temas as tempestades, não tema as dificuldades, não tema as barreiras, não temas as provações. As provações só vai nos levar para perto de Deus. As provações só não vai nos dar experiência com Deus. As provações vão nos preparar para nós tomar posse de uma bênção maior. Muitas vezes é pela provação que Deus nos prepara para um propósito grande, um propósito maravilhoso na presença dEle. E às vezes nós não conseguimos entender. E às vezes nós não conseguimos enxergar. Aleluias. Marcos 4, versículo 40, o Senhor diz assim, disse Jesus, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aquele que não tem fé, ou que a sua fé é pequena, não há nenhuma vergonha em pedir a Deus que acrescente a nossa fé. Não há nenhuma vergonha em pedir a Deus que nos dê mais sabedoria. E Ele dá e não lança em rosto. Ele não cobra. Ele não fica falando, eu te dei sabedoria, eu te dei fé. Não, Deus é maravilhoso, viu, irmãos? O tanto que você pensar que Deus é maravilhoso, Ele é mais. O tanto que você pensar que Deus é bondoso, Ele é mais. O tanto que você pensar que Deus te ama, Ele ama mais. Se fosse só você, única pessoa na face da terra, Deus enviaria o seu Filho da mesma forma para morrer, para te salvar, para morrer em seu lugar. Tamanho é o amor de Deus. Irmãos, e para terminar, pessoa que tem fé, ele tem a certeza da salvação, ele tem a certeza de uma eternidade com Deus. Ele tem certeza, ele tem convicção. Em nenhum momento ele tem dúvida, em nenhum momento ele vai titubear. Ele tem certeza, assim, da salvação. Aleluia. Isaías 45, versículo 22. Povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da salvação. Romanos 8, versículo 16. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você precisa ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Sempre lá em Apocalipse você vai encontrar no finalzinho das cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é para quem tem ouvidos espirituais abertos, ligado no trono da graça. Amém, irmãos? Efésios 2 e o versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus, que é dado
por Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente na sua vida, no seu coração. Que você possa meditar, que você possa se alimentar dessa palavra. Aleluia. Você é servo de Deus, você é salvo, você é santo, você é justo, você é comprado, você é lavado, você tem o nome escrito no livro da vida, e a qualquer momento, a qualquer minuto, estaremos subindo para a glória, para morar com Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor José de Carvalho pela oportunidade. Em nome